Oi, queridos. Eu prometi que enquanto eu saísse aí de licença, eu ia deixar vídeos para vocês, inéditos. Estou deixando aqui. Esses vídeos, alguns deles eu quero explicar para vocês coisas que muitos não sabem e que sempre perguntam. E uma dessas perguntas que eu sempre ouço é o seguinte: Feltrin, esse monte de igreja que fica na televisão, a TV pode vender horário para essas igrejas desse jeito? É legalizado isso? Então, vou tentar responder para vocês isso hoje. Primeiro, não é uma pergunta definitiva e nem uma resposta definitiva, porque não existe hoje uma legislação lá aprovada pelo Congresso Nacional, dentro da Lei de Telecomunicações, cuja origem, para vocês terem uma ideia, de 1954, ela teve algumas atualizações, por exemplo, ali no início dos anos 90, quando vai começar a TV paga, teve mais uma atualização, mudaram os artigos aqui, outros ali, uns incisos, mas não existe ali na lei falando a TV tem direito de vender horários, tem que vender no máximo tantos horários. Por quê? Elas conseguem uma espécie de um salvo-conduto, porque a igreja, veja só, o neopentecostalismo, hein? A igreja não tem fins lucrativos. Então, em tese, as emissoras, todas têm direito de vender horário para as igrejas. Olha lá, então é ilegal que compre? Atualmente não é ilegal. Eu fiz uma conta aqui, só para vocês terem uma ideia, quanto a gente tem de igreja na programação das TVs de São Paulo. Eu peguei de São Paulo, que é o centro da publicidade aqui. Então, peguei, ó, Band, RTV, Record, Gazeta e Globo. Sim, gente, Globo, ninguém lembra, mas a Globo é uma emissora que vende horário. Vende não, ela doa, mas de qualquer forma é uma programação. Santa Missa em Solar, tem mais de 50 anos. Então, hoje, na TV aberta, por enquanto, a única emissora que ainda não está vendendo horário mesmo é o SBT. Aliás, vou até dar uma olhada aqui na programação para ver se já não mudaram de ideia, né? Então, 1 hora por semana da Globo, embora ela não venda, né? Mas está aí o Padre Marcelo, está aqui, né? Então, vamos lá. 1 hora para a Globo, certo? Mas não é vendido. Mas deixa aí. Então, vamos lá. Quanto que a Band tem todos os dias, de segunda a segunda? A Band tem 2 horas. Entre essas 2 horas, você tem o Edir Macedo. Saiu agora. Tem o Silas Malafaia, também não. São 2 horas, é aquela igreja nova que começou de madrugada. Ela entra às 4h30, acaba às 6h30, quando vai começar lá o Bora Brasil. O Edir Macedo está na Record e na Rede TV. Rede TV, quantas horas tem de programação religiosa? Veja só, 9h30, gente. 9h30 do dia. E aí sim, você tem o Edir Macedo lá na Rede TV e tem também o Silas Malafaia e o R.R. Soares. Está aqui, o Silas Malafaia também está lá. Vitória em Cristo, né? A programação. Engraçado que ele teve muita parceria com a Band, muito tempo, né? 2 horas por dia Band, 9h30 da Rede TV. Vamos lá, mais. Record, quanto que a gente tem da Record? Começando ali do Fala Que Eu Te Escuto, são 5 horas diárias, 5 horas de segunda a segunda. E, por fim, temos a Gazeta, que em São Paulo está vendendo nada menos do que 13 horas diárias, e todas são do Edir Macedo. Gente, 13 horas diárias. Então, a gente tem, por dia, só nas 5 TVs, 4 TVs principais, vamos tirar a Globo, tá? A gente tem 29 horas diárias só de programação religiosa. Isso dá mais de 200 horas por semana.
Não tem nenhuma outra programação, nenhum outro conteúdo, acho que nem o jornalismo não tem tanto horário ocupado na grade das emissoras do que nem filme. No passado ainda tinha filme, hoje não tem mais. Então, o primeiro lugar de conteúdo que você tem é TV religiosa. O R. Soares, por exemplo, entra ali na Band em horário nobre, né? Saiu uma época, foi de manhã e quebra a programação, a perna da programação todas as noites. Pelo menos a Igreja Universal, ela sabe que a TV Record é muito importante, então ela fica de madrugada. Tem outro, né, o bispo não, apóstolo Valdemiro, que ele fica hora, tem o canal dele, mas uma hora ele está lá tem o canal dele não, né, que ele alugou aí da MTV, que é um canal aberto, teve uma época que ficou bastante aí na Rede TV, enfim, vai para lá e para cá, e hoje ele está aí por aí. Deixa eu mostrar aqui, porque ainda tem as emissoras religiosas que estão na TV paga. E não sei se você sabe, olha que coisa interessante, as TVs pagas, as operadoras, gente, elas são obrigadas a incluir no pacote. Vocês acreditam nisso? Elas são obrigadas a colocar no pacote delas a religião, as TVs religiosas. Sabe quem aprovou isso? Jair Bolsonaro, né, para agradar aí o Silas Malafaia, Edir Macedo, que deram todos apoio para ele, né? Então, veja, para mim isso é absolutamente legal. Sei que algumas emissoras estão tentando aí fazer talvez uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o governo não tem direito de legislar sobre empresas privadas. A TV paga é empresa privada, não faz parte da concessão. Então, o governo deveria estar se mentindo. E tem também essa figuraça, que é o pastor Agenor Duque, ele tem a emissora dele na TV paga, e eles, né, o Edir Macedo já brigou, quer dizer, o Valdemiro já brigou com o Edir Macedo, não sei se vocês lembram, lá para 2010, 2011, o Edir Macedo pautou o Marcelo Rezende para fazer uma matéria investigando o dinheiro do Valdemiro Santiago. O Valdemiro quebrou na época, teve que dar vender fazenda dele, porque ele tinha gado no nome dele, barco, tudo, e ele falava, não, é da igreja, só que ele que usufruía, né? Até um barco mesmo, iate. Aí ele teve que vender cabeça de gado, tinha centenas, milhares. E ele arrumou encrenca com o Edir Macedo, porque o Edir Macedo começou a atacar ele, porque ele estava atacando o Edir Macedo. Porque quando o Valdemiro sai da Igreja Universal, não sei se vocês sabem, ele era, né, um dos bispos da Igreja Universal, ele sai e começa a atrair pessoas da Igreja Universal. Ele monta a igreja dele, né? E depois ele começa a atrair as pessoas da Igreja Universal e começa, acho que, ficar com a soberba, e aí ele começa a atacar o Edir Macedo e debochado do Edir Macedo. Para que ele fez isso, né? E aí, vamos ver isso aqui. Aí o Valdemiro arrumou encrenca com a Agenor Duque também, agora ele está aqui pedindo desculpa. Vamos ver, porque é engraçado isso. Apóstolo Agenor, eu, na minha insignificância, eu estou passando aqui hoje para lhe pedir perdão pelas palavras ofensivas ou defensivas. Ofensivas se eu tivesse começado a contenda, mas são defensivas porque eu só falei depois de ter sido citado. Aliás, os seus advogados devem ter dito isso para você, quando você os procurou, como você comentou. Então eu estou passando para lhe pedir perdão aqui ao vivo, no ar. E o lado bom, se é que podemos chamar de lado bom, é o ibope que nós dois proporcionamos, principalmente a esses desocupados na internet que não têm emprego e que usam para semear e estigar mais. Deixa eu olhar aqui quanto que está dando, quantos mil, tem 142 mil inscritos. Nossa, só um quarto do que eu tenho, Apóstolo. E tem 142 mil, quanto? 125 mil visualizações. Não é tudo isso, é todo mundo desocupado. Aqueles que pregam a palavra de Deus. Talvez você, bom, se você diz que me conhece, então, certamente você já estava sabendo que
eu não tenho problemas de chegar aqui e pedir desculpas, pedir perdão pelas palavras que ofenderam o seu coração. Eu, em toda a minha vida, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E eu tenho 45 anos. Eu nunca me levantei contra uma autoridade de Deus. Já revista Época, a Isto É. Certa feita vieram me entrevistar acerca do pastor Cisma Malafaia, do bispo de Macedo e de vários líderes. E eu nunca me opus. Eu expulsei-os da minha sala. Porque, como disse Davi, o rei Davi, Saul estava endemoniado. Ele disse, quem sou eu para tocar em alguém que Deus ungiu? Eu não tenho unção para tocar em alguém que Deus ungiu. Como eu já falei, eu participei de um podcast. E me perguntaram a história da minha vida completa. E ali eu citei a pessoa do apóstolo Ademir Santiago, que é um homem de Deus, na pessoa dele. Eu sou grato por um dia ter sido uma ferramenta de Deus. Estão pedindo desculpa, com certeza, um ao as outro. conversas chegavam distorcidas. E enquanto ele se dirigiu ao Agenor e etc e tal, nem liguei, nem da minha mulher, nem da minha mãe. Mas quando ele falou sobre ficar estribuchando, pulando, rodando, sapateando, caindo no chão, eu senti me machucado, porque eu amo e creio. Eu sou pentecostal de berço e acredito de todo o meu coração. E achei muito nobre. Na verdade, neopentecostal, né? O pentecostalismo é outra coisa, não é essa linha aí da teologia ou teoria da prosperidade. Não funciona desse jeito. E bonito da parte do apóstolo. Ele há pouco, no canal da televisão, lembrando, quando eu fiz um vídeo me defendendo por minhas crenças, eu fiz na minha rede social, pessoal, não na televisão. Eu fiz isso para o meu público, para os meus da minha igreja, não na televisão. Mas... Tá aí. É isso aí, a programação da religião na TV. Repetindo, TV pode vender horário de igreja? Pode. A Justiça Federal, a Rede TV foi processada, eu quase termino esse, ó, o Joe Biden aqui, quase eu termino aqui sem responder para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. A Justiça Federal julgou que sim, pode vender, né? Juiz da 25ª Vara Federal negou um pedido do Ministério Público porque ele queria, aqui de São Paulo, ele queria impedir, proibir as emissoras de vender horários para igrejas. Eles começaram com isso em 2014, quando o canal CNT passou a transmitir 22 horas por dia de programação da Igreja Universal. Então, segundo o Ministério Público Federal, isso violaria as normas constitucionais, legais, regulamentares, porque representaria uma subconcessão da concessão, né, da União para as emissoras e ultrapassar o limite estipulado de publicidade na programação, que equivale a 25%. Né? Só que tem um problema. O juiz julgou corretamente, mas aí é mais como que fala, uma chicana da história, que igreja não é publicidade. E vejam, é uma grande fonte de renda aí. A Rede TV vive disso hoje. Todos os empregos da Rede TV derivam das igrejas ali, do Edir Macedo, do R. Soares, etc. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Espero responder, então. Pode vender hoje? Pode. É batata, tá certo isso? Certeza? É ilegal? Não, não é ilegal, mas não está regulamentado, essa palavra que todo mundo adora, né? Pela legislação. É uma decisão do juiz federal, tá bom? Fiquem bem aí, sintam bastante minha falta enquanto eu estou afastado do canal, né? Quero que vocês sintam muita saudade. É mentira, eu também estou morrendo de saudade de vocês. Mas eu volto, se Deus quiser.